A liturgia de hoje nos convida a vermos o grande mistério que é a igreja e a grande beleza que é esta mesma igreja que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para sermos inseridos nela. Melhor dizendo, sermos inseridos no seu próprio corpo, como São Paulo diz, o corpo místico de Cristo. Ele é cabeça, nós somos os membros. Ele é a videira, ele é o tronco, nós somos os seus ramos, que recebemos a mesma vida dele. Participamos da vida divina, unidos como ramos no tronco que é a videira. E algo muito belo que nós percebemos nesta liturgia é vermos que a nossa igreja, ela busca viver em primeiro lugar o amor na comunhão, a comunhão fraterna, a comunhão entre os membros, entre os ramos. Muitas vezes nós achamos que somos ramos isolados, unidos a Jesus. Mas a nossa igreja nos ensina diferente, que nós somos ramos, junto com outros ramos. E na primeira leitura isto é muito claro, quando nós vemos Paulo e Barnabé em uma determinada região, evangelizando, anunciando a palavra, e de repente eles começam a discutir sobre a circuncisão, que é muito comum para um jovem entrar na comunidade judaica. Ele precisa ser circuncidado. Para nós é o batismo que nos insere na vida da comunidade, na vida da igreja. Para os judeus é a circuncisão. Mas agora, no início da igreja, nos primórdios, era a discussão: como que nós vamos iniciar uma caminhada na comunidade? Será que é pela circuncisão? E São Paulo e São Barnabé, eles tomam uma iniciativa muito bela. Eles não decidem por conta própria o que deve ou não deve fazer, mas eles vão até Jerusalém, onde está São Pedro, o primeiro Papa da igreja, para ouvir da boca dele o que deve ser feito. Aqui está a comunhão, meus irmãos. Aqui está a nossa igreja, desde os primórdios, organizada no seu magistério, na sua obediência. Por isso que eu digo, quantas vezes nós nos achamos ramos isolados, que não precisamos ouvir ninguém, que não precisamos ser obedientes. O próprio São Paulo vai até São Pedro para ouvir o que deve ser feito. Quantas vezes nós, na nossa teimosia, não ouvimos o que nos diz a igreja? Achamos no direito de resolver por conta as nossas situações, aquilo que queremos, e às vezes até ousamos dizer: eu já sou unido a Jesus, eu rezo sozinho, eu sei da minha vida. Jesus nos deixou a igreja para que pudéssemos nos unir a ela, para assim seguirmos os seus valores, o seu evangelho. Jesus deixou o seu evangelho nas mãos da igreja, nas mãos dos apóstolos. Por isso precisamos entrar em comunhão. Se nós não entrarmos em comunhão, a nossa vida vai ser bagunçada. Nós vamos fazer o que bem entendemos, bem queremos, e vamos nos dar mal, com certeza. Porque na verdade, vivendo isolados, nos achando unidos a Cristo, nós não estamos unidos a ninguém. Porque nós precisamos da comunhão, meus irmãos. Jesus te deu
o irmão que está do teu lado, para te ajudar na caminhada. Nós somos como que um nó de relações. Jesus nos deu tantas pessoas ao nosso redor para caminharmos juntos. Aqui está o grande mistério da igreja, a grande riqueza que é a nossa igreja. Caminharmos juntos, ouvirmos o que diz o magistério, lermos os documentos da igreja, buscarmos os princípios cristãos, para não vaguearmos por aí, pois quando nos isolamos, qualquer voz que ouvimos, e se nos chama a atenção, nós já seguimos. Mas nós temos que ter uma voz a nos guiar, a nos conduzir, a nos chamar a atenção, a nos provocar, que é a voz de Cristo na sua igreja, porque Jesus nos deu esta riqueza que é a igreja. A igreja que é esta grande videira verdadeira, o próprio Cristo que é vivo na sua igreja e que por sinal dá a mesma vida dele para nós. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Ou seja, é a mesma coisa, é a mesma vida. Nós pertencemos a Cristo, nós fazemos parte desta única videira verdadeira. Olha só a riqueza, meus irmãos. Quanto mais unidos a Ele, mais nós entendemos isso, que juntos nós somos mais fortes, colocando a Cristo no centro da nossa caminhada, no centro da nossa vida cristã. Mas é preciso levar em conta aquela palavra que Jesus nos diz algumas vezes neste Evangelho: permanecer. Permanecer na igreja. Como isso está sendo cada vez mais rejeitado. Quantas pessoas realmente permanecem na igreja? Ou pulam de galho em galho, como dizemos por aí, ou nem pulam, ficam em casa, não buscam se alimentar daquilo que a igreja oferece. Permanecer é o grande critério para sermos católicos, para sermos cristãos. Permanecer é ser fiel. E este verbo permanecer, talvez para nós, possa significar algo passivo. Eu permaneço aqui, eu participo, eu estou aqui. Mas como muitas vezes nós ouvimos a expressão, muitas vezes estamos aqui simplesmente de corpo presente. Falta esse espírito, esse algo a mais que Deus quer de nós. Permanecer, meus irmãos, não pode ser algo meramente passivo, deve ser ativo, deve ser esforço. Permanecer não é só ficar aqui. Permanecer é dedicação. Permanecer é insistência, é perseverança. Assim como São Paulo dá o exemplo de permanecer numa corrida, nós corremos em busca do nosso prêmio, que é o céu. Assim como os atletas correm em busca do seu prêmio, que é corruptível, nós corremos, nós permanecemos nesta corrida, na busca do nosso prêmio maior e que não perece, e que é o céu. Isto é permanecer. Não nos contentemos em simplesmente vir à igreja, em simplesmente rezar, como algo passivo. É claro que precisamos disso, porque é a vida divina que habita em nós. É Deus agindo em nós, nós nos unimos a esta videira que nos dá a seiva, que nos dá alimento. Mas não podemos só permanecer assim, temos que tomar atitude, temos que buscar evitar o mal, permanecer na santidade, permanecer no amor de Deus, deixar com que o Pai, esse agricultor da vinha,
possa ir nos trabalhando, nos lapidando, nos moldando de fato. Veja como o Evangelho de hoje, ele fala de movimento. O agricultor que cultiva, a vida que nos é oferecida, da videira para o ramo, videira, do fruto. O fruto é atividade, é ação, é atitude, é esforço. O ramo precisa se esforçar para produzir o fruto, e nós devemos nos esforçar. Senão, se nós acharmos que permanecer é simplesmente ficar parado, ficar estagnado, e permanecer desta forma, nós seremos infrutíferos, nos secaremos. Permanecer é dedicação. Nós podemos comparar com o Evangelho do Filho Pródigo, para nós termos uma noção. O filho pródigo não permaneceu na casa, ele foi embora. E o filho mais velho permaneceu na casa, ele permaneceu. Mas ele não permaneceu como um bom filho do pai. Ele permaneceu simplesmente porque achou mais conveniente permanecer. Depois ainda reclamou porque o filho pródigo recebeu algumas coisas para fazer uma festa. Permanecer, meus irmãos, é permanecer no amor. Permanecer é para permanecer em Jesus. É permanecer na vida divina, que realmente nos dá a capacidade de darmos frutos, produzirmos frutos. E Jesus no final do Evangelho diz: as minhas palavras devem permanecer em vós, para que pedindo aquilo que quiserdes, possam receber. Porque quando nós estamos unidos a Jesus, Jesus nos dá a plena liberdade de pedirmos o que quisermos, porque afinal nós estamos nele, nós recebemos a vida dele, nós não seremos incoerentes, incongruentes com aquilo que ele quer para nós. Por isso podemos pedir o que quisermos, para que o Pai seja glorificado, nos unindo a Cristo, nos unindo à igreja, obedecendo o magistério, nós glorificaremos o Pai, que nos deu de presente Jesus, que nos deu de presente a vida divina, nos deu de presente o Espírito Santo e nos deu o dom de sermos comunidade de fé. Peçamos esta graça, meus irmãos, de glorificarmos o Pai com a nossa vida, de glorificarmos o Pai com a nossa comunhão, com a nossa obediência, com a nossa persistência e permanência, a fim de que Deus seja o sentido da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.